qual é o seu diferencial? Sim. Poxa, se essa é uma pergunta importante, ela é mesmo, ela vai chegar em como você quer se apresentar. Se você se apresenta igual dentro de uma coisa padronizada, você já matou o seu diferencial. Olá, tudo bem? Eu sou a Elaine Costa, da MKP Entrevista. E hoje aqui a gente tem novamente o quadro Papo de Networking, no que a gente conversa com empresários de sucesso, empresários com muita experiência, com muita coisa para compartilhar, para trazer conteúdo, trazer insights, trazer informações relevantes e também falar um pouco sobre networking, né? E como networking é importante e pode ajudar no desenvolvimento do seu negócio. E hoje a gente vai falar de um assunto que é super relevante porque todo mundo tem um negocinho desse tipo hoje no bolso. E aí a gente fica achando que é muito fácil da gente produzir conteúdo de qualidade porque a gente tem um negocinho no bolso. Não é que a gente não consiga, mas a gente percebe que quando você tem um equipamento profissional, e melhor, quando você tem o olhar do profissional, a coisa é um pouco diferente. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque hoje a gente vai falar com o Marcelo Uchoa, que ele é fotógrafo especializado em fotografia corporativa e culinária, com mais de 30 anos de experiência. Então, se tem algum equipamento no mercado, com certeza ele já viu, ele já usou, ele já sabe para que funciona, e com certeza ele tem muito pulo do gato para ensinar. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, prazer estar aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite, né? E é um tema que eu gosto bastante também, porque hoje, é o que eu falei, a gente acha que só porque você tem um equipamento no bolso, você consegue fazer, e consegue realmente fazer muita coisa. Mas o olhar do profissional faz toda a diferença, não é verdade? Verdade, e muita coisa que o equipamento automatizou deixou de ser, na realidade, um mercado do fotógrafo, porque as pessoas passaram a fazer. Eu brinco que quando eu comecei, era a parte analógica, se você não soubesse mexer, você apertasse o botão, a foto saía preta. Isso não acontece mais. Mas não quer dizer também que ela sai perfeita, né? Exatamente, tem algumas coisas que a exigência é baixa, então todos somos fotógrafos, mas tem coisas que não, e aí é onde o fotógrafo profissional faz a diferença. Antes a gente falar exatamente desse assunto, porque eu tenho uma visão sobre isso, que é uma visão e um sentimento. Que eu gosto de falar assim, que tanto vídeo quanto foto, ele tem muito a ver com... não é só o que você vê, né? Ele tem que comunicar. E essa eu acho que é a coisa do profissional. Mas eu queria que você contasse um pouquinho antes da sua jornada, né? Quando que você percebeu que você gostava. Enfim, um pouquinho desde o começo que fizer sentido para você. Legal. Bom, eu não imaginava que eu ia ser fotógrafo. Quando eu aprendi fotografia com o irmão mais velho, eu sou temporão. E o irmão mais velho fazia, né, se interessou por fotografia de uma maneira amadora, e aí o que o irmão mais velho faz você acha bacana. Então ele tinha laboratório preto e branco, e eu me aproximei disso aí, mas nunca pensava em ser uma profissão. Chegou na época da faculdade, eu entrei, não entrei nada ligado à fotografia, e quando eu estava buscando algum tipo de emprego, etc., apareceu assistente de produção. Eu não sabia nem o que era a produção, mas eu precisava de um emprego, eu sabia que tinha alguma coisa com fotografia, eu tinha esse conhecimento, e aí eu fui e me candidatei à vaga e fui aceito, precisava falar inglês, isso eu tinha. E daí para frente eu me aproximei da área da fotografia através dessa assistência de produção, que era uma coisa bem específica e curta com um fotógrafo americano que estava no Brasil. E quando ele foi embora, eu continuei como assistente de estúdio. E daí que a minha vida caminhou para esse lado. Legal. Quer dizer, você não pensava, mas. Assim, era bem diferente, né? Os equipamentos eram outros, o jeito de fazer as coisas eram outros. Eram muito diferentes, né? É, uma tela que a gente hoje faz no PowerPoint em um segundo demorava uma semana para ser feito. Tinha todo um trabalho de arte, de fazer as letras, refotografar as letras, colorir as letras, enfim, se eu descrevesse aqui. Uma apresentação de PowerPoint era uma coisa que eu trabalhei fazendo isso para as pessoas que precisavam apresentar alguma coisa. O que a gente faz no computador hoje automaticamente, o prazo normal era um mês.
Nossa, você vê como a gente assim, evoluiu, né? As ferramentas trouxeram muita possibilidade, popularizou também, né? A possibilidade de você, qualquer pessoa fazer uma boa apresentação, né? Ter um pouquinho. Mas, por outro lado, também popularizou, assim, no sentido de, todo mundo faz foto, todo mundo faz vídeo, né? E as redes sociais mostram muito isso também, né? Todos somos fotógrafos. Todos somos fotógrafos, né? Exatamente. Mas, só que, qual que é a diferença na sua visão de uma foto, por exemplo, que você viu, é bonita, ok, uma foto ok, e uma foto que conta uma história? Eu acho que talvez a primeira coisa é a pessoa entender o que ela está querendo transmitir, né? E depois dela saber exatamente o que é, porque a gente olha muitas vezes uma cena e acha legal, ou acha que você está num lugar bacana, mas você não entendeu bem o que você está querendo passar. E a outra coisa é dominar a linguagem. Eu brinco que a gente fala português, inglês e fotografês. Né? Então, existe, do mesmo jeito que alguém que escreve tem um tema e ele pode decidir escrever uma poesia, escrever um romance, escrever um texto jornalístico, o fotógrafo também. Né? Qual é a melhor maneira de você vamos dizer, atacar aquela imagem para resolvê-la bem? Você tem as lentes, você tem as cores, você tem as luzes, você tem uma série de coisas e o fotógrafo domina essas variáveis, né? Isso que normalmente faz a diferença das pessoas que são amadoras, interessadas, elas sabem fazer de um jeito. Às vezes pode dar muito certo, mas pode não ser a melhor maneira. Eu acho que a gente poderia, então, assim, você hoje trouxe uma apresentação aqui, acho que é importante a sua apresentação para justamente mostrar um pouco para as pessoas esse detalhe, né? Essa diferença que até ela chama, né? O que o fotógrafo profissional faz que você não faz. Exatamente. Era exatamente em cima disso que eu quis mostrar algumas coisas que a gente tem acesso e que a gente consegue fazer, que são o diferencial do fotógrafo profissional hoje. O fotógrafo profissional ele tem que estar no mercado que ele faz a diferença. Tem coisas que efetivamente a fotografia automatizada resolveu e não é mais um mercado para o profissional, a própria pessoa faz. Legal. Então vamos colocar um pouquinho da sua apresentação e aí o pessoal vai poder ver que a gente vai colocar aqui para vocês também. Então vamos lá? Deixa eu só ver se está tudo andando aqui. Muito bem, né? Eu começo falando um pouquinho do enquadramento, né? Que é a coisa mais óbvia e é muito comum numa cena dessas. O primeiro enquadramento que a gente faz é esse, né? O objeto no centro, né? As coisas bem compostas ali. Mas eu brinco que tudo tem o mesmo peso, se você parar para pensar. O veleiro está no meio, a parte de água tem 50% da foto, a parte de céu tem os outros 50%. E quando tudo tem o mesmo peso, na realidade, essa foto não tem intenção para lado nenhum. E é natural a gente fazer isso. É o primeiro enquadramento que a gente faz. a gente acha que pôr o objeto no meio. Põe o objeto no meio e tenho certeza que não cortei. Agora, vamos pensar que eu estivesse querendo falar de uma aventura que vai começar, né? Então, além de eu já poder dar um tratamento um pouquinho mais saturado na foto, eu colocaria ele para a esquerda, que é o início no lado ocidental da leitura. A gente lê daqui para lá e colocaria ele indo, né? Então, se a gente olhar isso, o céu cresceu muito de tamanho. Então, a gente podia pensar assim, ele e o destino, ele e Deus, eu pensei indo nisso. para o desconhecido. Você está falando em relação... Isso tem a ver com o inconsciente coletivo, né? É o Exatamente. que as pessoas têm sem perceber, já tem esse conceito e a fotografia vai comunicar isso. Exatamente. A gente entende, né, como as pessoas enxergam essas coisas e usa isso para a mensagem que a gente quer. Completamente diferente essa mensagem que eu diria, né, que se eu pusesse em palavras, ele e o destino e o início da jornada dele sozinho lá longe com a água muito grande, né? Para mim já é uma imagem que vai falar do desafio dele contra os elementos da natureza. Eu estava pensando exatamente nisso. Que dá essa ideia de uma coisa desafiante, né? Que ele está quieto, ele está abandonado, ele está sozinho, ele vai ter que lidar de uma maneira sozinha com as coisas, né? Ele está solto lá.
Então, são duas intenções completamente diferentes e as duas são fortes. A primeira é que fica, você não sabe se vai para lá ou se vai para cá, porque tudo tem o mesmo tamanho, né? Realmente, ela não passa uma intenção, né? Exatamente. Quando você tenta dizer tudo, na verdade você no meio não diz nada, porque fica tudo equilibrado. Então, né, poxa, é um início, então vamos crescer a incerteza, vamos colocar ele aqui pertinho, começando, indo na esquerda, né? Que é a leitura da gente é da esquerda para a direita. Então a gente usa esse tipo de coisa. Olhar uma imagem é meio uma casca de cebola, você vai aprofundando cada vez mais o que você deduz daquela imagem. É muito interessante, né? Legal. Uma outra coisa que eu mostro, essa imagem daqui, eu falo que todos nós já tivemos uma imagem dessa. A gente estava num lugar que a gente ficou muito impactado lá. Isso aí é no Parque do Yosemite. E a gente mostrou depois essa foto para alguém quando voltou. E a pessoa olhou a foto e foi para a próxima. A gente não passou o impacto que a gente teve. A gente queria ficar mais nessa imagem. E aí o que faltava nessa foto e que faz muita diferença é uma escala. É a gente mostrar como essa pedra era grande. Então esse carrinho que apareceu agora dá a ideia para a gente do tamanho da pedra. Enquanto esse carrinho não estava lá, né, a gente estava com uma imagem que a gente via que a pedra era grande, mas não sabia meio quanto. Ela não comunicava nada, né? Assim, é bonito, mas... Você vê uma pedra, mas você não sabe se é uma pedra de 1 metro, de 10 metros, de 100 metros, de 1000 metros. Você fica meio vendido. Então, se você tiver algo que te dá escala, um carrinho, uma pessoa, né, um animal, uma coisa que você tem claramente que aquilo tem aquele tamanho, e aí você compara, aí a foto ganha muito impacto. Muito legal. Tá? Muito legal. Bom, continuando aqui um pouco, né, o que eu falo, o olhar do fotógrafo, ele está sempre ligado ao sentimento. Então, essa imagem que a gente está vendo é uma cachoeirinha, o rio em Gonçalves, em Minas. E essa é a foto que, quando a gente chega na cachoeira, a gente faz e posta no Instagram, que a gente Exatamente, estava em Gonçalves, estava uma delícia. Né? E o fotógrafo ele também posta essas fotos, mas ele normalmente está ligado, né, um pouco mais no que aquele local está transmitindo para ele, que ele acharia legal de mostrar para os outros. Como diz o Sebastião Salgado, se você não tem tempo também para esperar, você não está pronto para ser um fotógrafo, porque as coisas demoram. Mas demorando e trabalhando um pouco mais, a gente chega em imagens do mesmo local com outra Nossa, olha, poesia, outra coisa. né? Então, o fotógrafo ele está, né, tentando fazer essa junção do que ele sentiu naquela hora e que imagens transmitiriam isso. E aí ele vai atrás. Nossa, é difícil dizer que é o mesmo lugar, assim. Exatamente. Né? A gente vai buscar, às vezes é um detalhe, às vezes é um momento de luz, às vezes é um enquadramento, vai variando. Né? É isso. Né? Agora, dá trabalho, demora, né? Não acontece, 99 das vezes não acontece por acaso. Né? Você estuda. Né? É engraçado isso, quando eu vou para um lugar novo, por exemplo, uma viagem, se eu for para, né, uma capital que eu não conheço na Europa, primeiros dias eu não consigo direito fotografar, porque eu preciso entender o lugar. Aí eu entendendo o lugar, eu começo a querer, então, criar imagens daquele lugar. Bom, acho que a matéria-prima do fotógrafo, né, é a iluminação. E aí, para falar disso, eu trouxe uma lâmpada. Né? Então, essa lâmpada pendurada nesse soquete aí é aonde as pessoas começariam a fazer essa foto da lâmpada. Põe no soquete e faz uma foto, ela sai assim. Né? No máximo, você ligava a lâmpada e ela saía assim. Essa lâmpada, essa foto eu fiz na época da pandemia. E, na verdade, eu vi essa lâmpada e eu achei ela muito bonita, porque o filamento dela era muito bonito. E aí eu fiz a foto do filamento, tirando fora as coisas que atrapalhavam. Né? Então, olha só, primeiro eu fiz uma captação para ter o filamento, e aí eu fui trabalhando a luz para conseguir mostrar
a parte do vidro, que é muito bonita, mas sem aqueles reflexos, sem a interferência toda. E aí até que a gente consegue juntar o filamento com a borda da lâmpada e depois o soquete, até que a gente chega na lâmpada sem a interferência dos brilhos e reflexos que a gente não quer, né? A gente tem o desenho da borda do vidro, que é muito bonito, que é uma curva muito legal. A gente tem esse filamento, que foi o que me atraiu na lâmpada primeiro, no filamento decorativo, e o soquete que dá o acabamento embaixo. Nossa, muito legal. Muito bonito. Bom, sobre cores é um capítulo à parte, né? Por quê? Porque a gente vem com o olho, Deus fez o olho da gente em termos de cores no automático. Então a gente não tem como notar que a cor não está certa naquela imagem. Vou te dar um exemplo. Quando você está, por exemplo, na praia, no fim de semana, você foi para a praia e está voltando para casa no final do dia. Aí você chega na sua casa, que você alugou lá, um Airbnb, e a luz do quarto está acesa, é um abajurzinho aceso, você está lá do lado de fora e você vê aquela janelinha amarelinha lá dentro, né? Daquela luz amarela do abajur. Aí você entra e vai no quarto, a parede é branca. Ela não está amarela. Ela estava amarela quando você estava lá fora. Uhum. Mas quando você chega no quarto, você acha tudo normal. Porque o seu olho corrige o excesso de amarelo. Ele faz isso o tempo todo. Todas as fontes de luz, elas têm uma cor predominante. E a gente corrige essa cor predominante. A câmera não. A câmera a gente precisa avisar de alguma maneira, comunicar para a câmera qual era a fonte de luz. Então, se você pegar... Então, por exemplo, a minha blusa aqui, ela tem uma cor, mas o que você está vendo é a soma dessa cor com a cor da fonte de luz que bateu aqui. Tem uma mistura. E o olho da gente, ele zera essa parte da fonte de luz. Mas a câmera não. Então a gente tem que avisar a câmera que fonte de luz, é o sol, é o flash, né? Seja lá o que for, para a gente poder ver a cor de verdade. Então o fotógrafo, ele tem normalmente uma referência de cor. Essa escala de cor que a gente está vendo é uma escala calibrada. Ela tem os neutros à esquerda, ela tem RGB, ela tem todas essas coisas. E a gente mostrando para o computador uma parte lá, por exemplo, esse branquinho, ele analisa ali e fala, aqui é branco. A gente deve mostrar o branco para ele. Ele fala, mas esse branco está com 20% de amarelo. E aí ele vai lá e reduz e acerta esse exagero para a gente. Então aqui, eu sei que é discreto, mas existe a diferença das duas cenas. A cena corrigida à direita e a cena que está mais amarela, mais, né, com esse creminho, que a gente não nota, a não ser quando a gente compara. E aí o computador faz o ajuste para a gente e a gente tem um produto com as cores reais e normalmente contrastadas e mais profundas e que as pessoas normalmente não tomam esse cuidado. Parece que não, mas assim, o branco ele dá uma diferença, um destaque muito, muito maior, né? Porque ele isola a imagem que você precisa olhar. Contamina as cores, a gente perde impacto. Bom, aí falando do impacto, né, é uma coisa que a gente busca. Dá uma olhadinha, esse é uma sequência de imagens em um vídeo bem rápido. Né? O que a gente viu aí? A gente viu uma captação de todas as luzes que aquela garrafa podia receber, né? E aí, com esse elenco de imagens, eu consigo gerar uma imagem final bem iluminada, onde tem a transparência da Coca-Cola à esquerda, a gente tem as gotas ressaltadas, o nome Coca-Cola aparecendo em relevo no plástico, o rótulo bem impresso. Enfim, cada coisa dessas precisa de um tipo de iluminação bem colocada para ser ressaltado. Então, tem uma captação lá de mais de 50 imagens com a luz rodando em volta do produto para a gente chegar. E daí, quando a gente tem uma matriz dessa pronta,
aí a gente pode brincar e fazer o que a gente quiser com essa matriz e brincar com ela à vontade. É, é, fica é uma coisa muito delicada, né? Mas ela passa várias questões aí, né? Você observa, não é simplesmente uma foto de produto, você pôs ali o produto. Tem todo um sentimento, né, que a foto passa. Né, aquele produto precisava, né, a Coca-Cola tem essa coisa da refrescância, de matar a sede, né, das gotinhas, do suor, do calor. Então, tudo isso a gente leva em conta e vai atrás do que fazer, né? Aquelas gotinhas que você viu, elas são água com glicerina, elas não são água só, porque senão a água não para quase lá, né? Aham. Então, tem um monte de coisas que a gente vai atrás para resolver. Eu brinco, problemas inesperados, né? Que eu escrevi ali até errado de propósito. Eu trouxe essa cena para dar um exemplo. Isso aí é o Tribunal de Contas de São Paulo e eu fiz essas fotos para um cliente que faz os vidros que a gente está vendo ali. São vidros especiais e muito trabalho em fotografar lá, autorização, etc. E o dia que eles me liberaram para ir, eles estavam iluminando o prédio com essa luz verde, porque era a Semana da Pátria. E Aham. ninguém lembrou ninguém sabia disso. Eu cheguei lá para fotografar e o prédio estava com essa cor. E aí a gente, né, no sistema, consegue resolver esse tipo de problema sem precisar voltar. E a gente limpa o verde e dá uma correção de perspectivas, enfim. Né, o fotógrafo profissional tem esse ferramental à sua disposição para poder resolver problemas inesperados. E tem também os problemas que eu chamo problemas esperados. E aí eu trouxe aqui uma brincadeirinha para vocês verem com retratos, por exemplo, né, que a gente sempre tem problemas, seja de pele, seja, né, de várias A coisas. retrato é complicado, né? O retrato é um espaço na fotografia que eu acho que o fotógrafo ainda tem muito espaço, o fotógrafo profissional, por causa da direção, por causa de entender como trazer espontaneidade de volta para um fotografado, principalmente se ele não é um ator ou modelo, né? As pessoas comuns, que é o meu caso, né? Então eu trouxe aqui uma brincadeirinha de tudo que a gente pode fazer aqui. A gente tem como abrir e fechar o olho, se a gente precisar, o olhinho muito apertado, a gente cresce, Uhum. a gente, ó, o nariz crescendo e diminuindo, a gente pode fazer uma série de ajustes, né? Acho que o mais comum que eu brinco com as pessoas, né? Esse aqui, a testa, a gente pode diminuir se tiver uma testa muito grandona, mas, né, diminuir, ganhar uns quilos, né? Ah, perder Tirar um uns pouquinho, quilinhos. Isso é bom. exatamente. Você diminui um pouquinho o rosto, o maxilar, né? Mas mesmo as coisas mais sutis, né? Nesse caso aqui, eu brinquei ali com a orelha dele, a gente vai dar uma acertadinha ali e deixar a orelha dele mais harmônica, né? Todo mundo tem uma pontinha, né, um detalhinho, etc. E a gente pode corrigir esse tipo de coisa. E por último aqui, a gente vai no gordo do gordo e o magro tirar o papo dele ali, ó. Então, né, esse ferramental todo, né, a gente tem aí, né, para quem, como eu passei o vídeo, a gente começou aqui, né, e a gente termina com o outro lado. Enfim, esse é um briefing rapidinho, né, do que o fotógrafo tem tanto na parte teórica de composição, de linguagem, etc., quanto na parte técnica que a tecnologia dá para ele poder resolver esses problemas, né, que em muitos casos são necessários, né? É muito legal. Eu acho que dá para o pessoal, né, que está assistindo entender bastante isso de esses detalhes, né? Esse olhar assim que, como você falou, fotografia boa demora, né? Não é simplesmente bater uma foto. Você tem a posição, tem a luz, a sombra, né? O que você quer comunicar. E às vezes não é uma única foto, né? Você precisa de várias para você trazer a comunicação do que você a completa, né? A ideia completa ali. E mudou muito, né? Na parte do filme, a gente era obrigado a, em um clique, ter tudo resolvido. Então, você
né, por essa cena da Coca-Cola que eu mostrei, eu, em vez de ter várias luzes iluminando para chegar no resultado final, e isso dá muito trabalho, eu com uma luz fui fazendo todos os ângulos que eu precisava e depois no sistema eu juntei isso. Isso eu não tinha essa possibilidade antes. Ficou muito mais rápido, muito mais simples, mas, de novo, você tem que saber que você precisa captar todas essas luzes. Quem não sabe vai ficar com uma luz só do jeito que estava. Então, Eu acho que isso que é legal você falar, né? Que eu acho que esse é o diferencial. sim, Porque você é saber o que você quer passar através da fotografia. Né? E eu acho que isso é muito importante para o corporativo, né? Principalmente para quem vai fazer imagem de posicionamento. Tá, eu quero fazer minhas fotos para rede social. Vou tirar a foto para rede social. E aí a gente vê, muita gente faz e tal. Mas a gente vê que tem fotos e tem fotos, né? Porque tem fotos que, assim, é uma foto bonita, só que é exatamente o exemplo que você deu na sua apresentação. É como você tirar uma foto do veleiro ali no centrinho, né? Ela não está comunicando, ela não está contando numa história. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? O que você entende que é importante nas fotos de posicionamento para que realmente ela ajude o profissional, seja um CEO de uma empresa, um dono de uma empresa, ou um advogado, um dentista, então, que eles precisam se mostrar nas redes sociais. O que você entende que é importante, que tem que saber fazer? então acho que a primeira coisa é a gente saber onde quer ir. O, o, eu já tive casos desde CEOs que queriam, por exemplo, eu quero parecer mais jovem, que todos nós em geral Sim, queremos, né? Mas já tive o contrário. Eu fiz uma foto de um CEO que ele tinha uma cara muito de criança. Ele tinha 30 e poucos anos, muito magro. Você dava para ele 25, né? E ele, nossa, ele era CEO de um banco, era uma empresa grande, ele tinha altas responsabilidades e ele aparecia com cara de muito criança. E aí ele, ó, eu não, né, não posso parecer com caras assim, etc. Eu falei, deixa comigo. E curioso que ele era muito tímido. Aliás, isso acho que é a marca de todas as pessoas que chegam para fotografar, fazer retratos. A primeira coisa que elas falam, eu não sou fotogênico. Todos nós somos assim, e é verdade, né? Qualquer momento que alguém aponta uma câmera, até para mim, eu tenho que me arrumar, eu já começo a pensar, né? No momento que alguém aponta a câmera para você, a sua espontaneidade sai pela porta do fundo. E o trabalho do fotógrafo é trazer a espontaneidade de volta. Então, esse CEO que eu estou falando, ele estava muito preocupado, a gente fotografou todo o board de diretores, ele falou, eu sou o último, não quero mais ninguém, e ele podia mandar, porque ele era quem mandava mesmo. E aí, na hora que ele sentou, né, tímido, eu me lembro que eu virei para ele e falei, olha, agora olha para mim, faz o que eu mando, porque a gente vai fazer os cliques e vai ficar bom. E não digo que acontece isso sempre, mas eu levantei a câmera e fiz 4 cliques naquela hora, quando eu acabei de falar isso. E eles eram muito bons. Já era fotografia digital, eu mostrei para ele, e ele olhou e falou, nossa! Assim, ele concordou comigo que a gente tinha conseguido ali trazer o que ele queria. A gente ainda fez mais um pouco de fotos, mas naquelas 4 estavam a foto que ele usou, acho que talvez use até hoje, perdi o contato. Mas esse cara, ele nunca mais esqueceu desse momento. E eu me lembro que eu voltei nessa empresa, várias vezes, empresa grande, e um dia eu estava passando no corredor para fazer um outro trabalho, e ele estava numa reunião e tinha um vidro. Ele me viu passar pelo vidro, quando eu passei pela porta, ele virou e falou, Marcelo, como vai? Tudo bem? E todo mundo ficou, por que ele falou com você? Mas ficou esse vínculo, foi forte assim, né? Mas é isso, a gente, né? Ele conseguiu se enxergar na foto e se enxergar da maneira que ele achava que ele queria. Então é uma coisa bem interessante. Isso que é interessante, quer dizer, não foi o jeito que você achava que tinha que ser, mas o jeito que ele, como cliente, queria Sim, ser visto. sim, nessa hora sim. Eu tenho que entender como aquela pessoa ou aquela empresa
quer se apresentar no mercado. Ela é uma empresa tradicional, ela é uma empresa arrojada, ela é uma empresa de tecnologia, ela se preocupa com as pessoas, né? Cada empresa tem um jeito. Eu já cheguei em empresa que fala, fotografa minhas instalações todas, aquela máquina a gente trouxe da Alemanha, e é isso, é equipamento, tecnologia, luzinhas, LEDs e etc. E outra, gente, eu quero que você fotografe o meu funcionário. Então, inclusive, a gente vai lá e conversa com os funcionários, quem está disposto a aparecer nas fotos, as pessoas autorizam isso formalmente, porque tem todo um problema de uso de imagem, etc. Mas é um desejo da empresa mostrar os funcionários reais, né? Tá certo que o funcionário real, às vezes você fala, aquele funcionário vai aparecer, nesse caso, melhor do que aquele outro. Então, a pessoa era do laboratório de análise. Aí era um senhor carequinha com óculos redondos. Ele era a cara de um laboratório de análise. Eu falei, vamos fazer com ele, né? Então a gente faz o casting, etc. Mas dentro do universo da empresa, né? É muito legal isso, porque realmente tem um banco de imagens da empresa, né, uma empresa grande, ela pode brincar muito com isso, né, porque todas as apresentações, não só para o marketing, mas eu acho que tem muita coisa do interno também, das pessoas Sim. fazerem apresentações da empresa e usarem conteúdo da própria empresa. Né, que as pessoas olhem e identifiquem mesmo que, nossa, aqui, aquele lugar, aquela máquina, aquela pessoa, porque aquilo realmente comunica com as pessoas. Não, faz uma diferença grande, até no espírito interno, né? Essa coisa da equipe, né? Quando você, por exemplo, uniformiza todo mundo, já tem passa a ter um espírito de equipe. E quando você pega e se mostra entre eles, né? Seja na internet, seja né? As pessoas começam a ver a imagem delas mesmas na empresa, isso traz um orgulho. Eu fotografei uma empresa pequena, era uma empresa de menos de 10 pessoas, de informática, e quando as pessoas começaram a se ver, porque daí na empresa de informática, as pessoas ficam só atrás do computador, então é absolutamente informal. Pessoas podem ir de bermuda. Mas nesse dia, né, o diretor da empresa pediu que todos estivessem de terno, arrumados, se combinou como eles iam parecer. Eles não gostaram. Mas todos vieram, né, e deu até um trabalho, né, as pessoas, de novo, tímidas e tal. Mas depois que eu fotografei os 2 primeiros, e aí eu mostrava para os outros como eles estavam saindo, aí inverteu o humor. As pessoas começaram a querer ir, e no final a gente fez uma foto de todos, do grupo inteiro, na sala, com os monitores em volta. E quando eles viram, era aquela coisa, um sentado, um de pé, a gente compôs a cena. Nossa, o orgulho da empresa subiu como um todo. Foi muito interessante. Muito legal, hein? Até eu fiquei com vontade de chamar o pessoal para fazer umas fotos aqui. A gente olha e fala, nossa, né? Porque é legal, porque orgulho. Comunica a empresa, assim, Comunica. você consegue comunicar tudo sobre a empresa, as pessoas se veem ali, é uma coisa muito legal, né? Sim. É um trabalho muito legal. Ah, que bacana. E aí, assim, mudando um pouquinho, é uma pergunta que eu estava aqui pensando, né? A gente tem hoje a tecnologia, né, avançando, e hoje a gente tem a inteligência artificial aí, que você faz um monte de coisa, por exemplo, o próprio Photoshop ali se altera, você gera imagem, aquela coisa toda. Qual que é a sua visão, assim, do impacto disso na fotografia? Você vê isso como algo que vai ajudar, ou tem que saber usar, enfim? Bom, eu passei pelo analógico para o digital. Eu acho que é, de novo, outro degrau desse tipo, né? Muda tudo, muda mesmo. Muitos empregos vão embora, né? Mas esses dias eu vi uma frase que eu concordo. Por enquanto, pelo menos, quem está perdendo emprego é quem não sabe usar contra quem já sabe usar. Então, é uma nova ferramenta. Mas eu acho que, do mesmo jeito que a fotografia antes saía preta e agora não sai mais quando a gente aperta o botão, vai acontecer algo parecido. Então, uma série de tipos de fotografias realmente vão ser muito mais simples e qualquer um vai poder gerar aquela imagem.
por outro lado, é uma ferramenta que vai dar muita possibilidade e quem entender mais o contexto das coisas vai usar essa ferramenta. Então, talvez enxugue o mercado, mas ele abre portas e maneiras de usar aquele ferramental todo. Esses dias, alguém comentou que fez um logotipo, né? Contratou uma pessoa que fez o logotipo, a pessoa entregou o logotipo, ele gostou, e logo depois ele viu o mesmo logotipo numa outra empresa. E aí ele falou, como é que você fez aquilo lá? Eu falei, pus no Canvas. O Canvas tem várias coisas pré-prontas, ele só colocou o nome dessa empresa e montou com aquela tipologia, e a outra também fez a mesma coisa. Então a ferramenta é muito legal, mas ela uniformiza dentro do universo dela. Depende, então, eu acho que muito do que a pessoa quer. Novamente, a gente volta... Um exemplo, eu estou começando meu negócio, não tenho dinheiro. Então tá, então você pode... vamos usar o que tem, vou economizar muito nisso, ok. Só que também tem as consequências. Um exemplo que você deu da logo, né? A logo é aquela coisa. Ok, eu peguei, só que a minha logo é igual ao do outro, que é igual ao do outro. Ok, vai ganhar quem for registrar primeiro. E se não tiver, já alguém registrado. Se já não tiver, alguém, né? Que tenha registrado então, o ícone, né? O ícone da marca. Exatamente. Aí o que vai acontecer? Vai ali, é o mesmo tipo de nicho, ninguém vai mais conseguir registrar. Então, tem o lado bom, ok, popularizou, mas e o restante, né? E aí a gente vê um exemplo de conteúdo de rede social. A gente vê as plataformas colocando lá que os produtores precisam sempre indicar se aquele conteúdo foi gerado ou não por inteligência artificial. Né? Isso vai impactar, sim ou não? A gente não sabe ainda qual vai ser a atitude das plataformas em relação a isso. Mas o que eu penso tem a ver com o que a plataforma quer também. Porque se você começa a pensar que as plataformas, fala de Instagram, YouTube, TikTok, quer que as pessoas estejam ali, quando você começa a automatizar muitas coisas, também não é do agrado deles, porque você, de certa forma, você não está passando tempo ali dentro. Né? E aí vai ficar aquela coisa, tudo bem, eu ponho um boltzinho para curtir, para comentar. Então, vai virar plataformas de bolts, né? Onde vão estar as pessoas ali interagindo nas redes sociais. E eu acho que sempre tem essa pergunta quando a gente tem um negócio, né? Qual é o seu diferencial? Sim. Poxa, se essa é uma pergunta importante, ela é mesmo, ela vai chegar em como você quer se apresentar. Se você se apresenta igual dentro de uma coisa padronizada, você já matou o seu diferencial. Então, você tem que deixar claro, né? O que eu faço diferente do meu concorrente? Né? Se você for fundo, você vai ver que tem uma coisa que você faz melhor do que o outro, embora sejam parecidas. E isso aí que você vai ter que procurar quem está buscando aquilo e deixar claro, eu faço isso, eu faço exatamente isso. E aí vai no logotipo, aí vai na linguagem visual, vai em tudo. Você falou das fotos, por exemplo, tem muitos softwares que fazem geração de fotos de posicionamento, aquela coisa toda. Só que assim, eles geram mais ou menos o mesmo padrão, você põe a sua foto lá, você faz upload e ele vai gerar, eles têm mais ou menos uns modelos e vai gerar aqueles modelos para você. Isso. Então o que vai acontecer? Você e o outro vão ter fotos mais ou menos que nem a logo. Vai ter o seu rostinho, né, o seu cabelo, mais ou menos, mas a roupa vai ser mais ou menos a mesma coisa, o ambiente. Por quê? Porque ela vai padronizar algumas coisas. Vai. Então, assim, vai passar? Vai passar. Mas será que ela vai comunicar o que você quer? Exatamente. Se você pegar modelos, né, mulheres, essa coisa dos sex symbols, etc., né, existe o padrão de beleza, mas se você reparar, os modelos mudaram muito. As pessoas querem modelos que tenham marcas características próprias, porque senão vira tudo pasteurizado no Photoshop, vira todo mundo igual de novo, né? Isso já está mudando nos modelos e eu acho que vale para as imagens, vale para os logotipos, vale para todas essas coisas. Sim, as modelos que você falou, perfeito. Hoje, era meio que um crime, né? As modelos tinham todos vestir 36, tem mais ou menos aquele padrão. E hoje você tem modelos com de plus size, modelos mais altas, a Barbie, né? Ela mostra exatamente isso, porque a Barbie foi a marca, né, no caso da Mattel, que trouxe isso, né, da diversidade. Então você tem Barbie de todo quanto é tipo. E é bem isso, porque as pessoas querem se identificar com aquilo que elas estão vendo. Então, eu acho que
hoje em dia a gente tem essas microsegmentação de mercado e as pessoas vão ter que se encaixar. Eu atendo aquele mercado, então eu falo desse jeito. E a ferramenta vai ajudar? Claro que vai. Esses dias eu estava até experimentando, eu fiz a foto de uma marca de chá e eu queria uma floresta, uma natureza atrás desfocada. Então, em vez de eu buscar uma, eu entrei na inteligência artificial e pedi uma floresta desfocada, veio meia dúzia, eu escolhi uma e usei, né? E não teve problema, né? A gente usa. Mas é isso, né? Você precisa entender o que você precisa e fazer aquilo de maneira que te atenda. E não, eu não sei bem o que eu quero e a coisa resolve. Porque você começa a cair numa vala comum e fica meio igual a todo mundo e não tem o diferencial. Tem diferencial. Muito legal. E aí, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente falando assim... Não, é um tema que também tem tudo a ver, né? Hoje, como é que funciona, por exemplo, olhando para o negócio, né? Para o seu negócio. Como é que você atrai clientes para o seu negócio hoje? É mais indicação? Já sua rede de contatos? Você também faz captação? Hoje em dia, eu estou basicamente focado em boca a boca, né? A coisa da indicação é que eu acho que funciona mais. Eu já fiz Google AdWords, né? Essa coisa do mercado da busca. Funciona e, assim, eu não faço mais pagando. Eu tenho a busca orgânica, eu me posicionei de um jeito que eu tenho ainda, apareço onde eu quero, né? Mas já fiz a parte paga durante uma época e teve um momento em que eu só tinha o Google e aí apareceu uma ferramenta de networking que para mim eu achei que era interessante e aí eu peguei um pouco da verba do Google e joguei nessa ferramenta e falei, vou experimentar. E aí gostei e fiz essa transição. O Google começou a funcionar também. Era menos eficiente do que foi no começo. Acho que tinha menos gente oferecendo por lá. Exatamente. Né? E essa parte do boca a boca do network que é muito bacana e que é onde eu foquei o meu marketing, vamos chamar assim. É um pouco diferente porque você consegue explicar melhor para as pessoas, né? Hoje o lead de internet, né? A gente também faz campanha, a gente fez muita campanha e tal. O lead de internet, ele é muito assim que ele está falando com você, ele está falando com 3 ou 4. Então, para que você tenha resultado, você tem que ser muito rápido, atender muito rápido, dar muita informação muito rápido, você não pode demorar. Então, para poder fazer campanha hoje, né, além de você ser capaz de atender muito rápido e já dar uma boa resposta e causar uma excelente primeira impressão para a pessoa logo, você também precisa calibrar o seu investimento. Porque como tem muita gente investindo, entra bem aquela coisa, você tem que ser muito assertivo, o público que você quer, as palavras-chave que você quer, a sua página tem que estar muito alinhada com isso. Sim. E não é mais investir pouco, né? Porque hoje é muita gente investindo e para você conseguir leads melhores, você tem que investir. É o leilão. Para você aparecer melhor no leilão, você tem que investir mais. Então, por isso que tem que realmente fazer essa análise de custo-benefício. Talvez para o pequeno negócio, não que eu não acho ruim, não, gente. A gente tem resultado, a gente tem investido muito no Facebook, Instagram, a gente tem tido muito resultado, mas porque o nosso trabalho hoje é visual, é vídeo, então faz todo sentido a gente estar ali, né? YouTube também. E tem negócios que funcionam super bem, campanha de search e tal. Mas eu acho que pôr todos os ovos numa única cesta não é legal. Então, é legal conhecer um pouco outras possibilidades. Você falou do networking, né? Mas não é um networking qualquer, é um networking estruturado, né? Exatamente, né? Bom, só completando o que você falou, que eu acho legal falar, né? Ter um apoio profissional é muito importante, tanto por exemplo, na busca do Google, né? Isso eu falo, eu lembrei disso porque isso aconteceu comigo. Eu comecei a fazer o Google de uma maneira improvisada e deu um grande upgrade um dia que eu falei com alguém profissional disso. Então ele chegou e falou, olha, isso aqui está acontecendo assim, é bobagem, está perdendo dinheiro aqui, mas se a gente focar ali, nossa, melhorou muito. Eu economizei dinheiro e melhorou a captação de trabalhos, né? No network, mesma coisa. Eu não sou um cara que tenho facilidade no network.
né? Sempre foi uma coisa, talvez por timidez, né? Tem gente que é networker naturalmente, está sempre nos eventos e tal. E aí eu não tinha isso, e aí eu conheci esse grupo, né, que é o BNI, que é uma franquia que faz um network estruturado, te ensina a fazer isso. E aí eu fui, né, comecei a participar desse grupo e quer dizer, aprendi a fazer isso de uma maneira que nem a gente aprende outras coisas. A gente acha que network é só bater papo, e não é nada disso. Existe toda uma estratégia por trás. E que, no fundo, é a estratégia que vai te levar a ser indicado no boca a boca, que eu acho que é o que a gente mais confia, né? Quando um amigo indica para você, ó, fala com o fulano que eu fiz uma coisa lá, é super legal, eu sempre trabalho com ele, seja um encanador, um médico, um mecânico, não sei, né? Mas receber esse tipo de indicação, você já sai falando, nossa, se fulano falou, é muito bom porque eu resolvi meu problema. Eu não sabia a quem recorrer e o cara tinha alguém, né? Muito legal. Então, aproveitando esse gancho, vou pedir para você fazer o seu pitch, olhando para aquela câmera. Pode ser o que você fez agora recentemente e tal. Não precisa ser 30 segundos, né? Não precisa de ser Não. 30 segundos, não sei, né? A gente treina tanto fazer, né? Para quem não conhece o famoso pitch de elevador, né? Sim. Para quem não sabe, você entra no elevador e você tem 30 segundos para falar para a pessoa o que você faz antes que ela saia do elevador, né? Então, o meu pitch, acho que rapidamente, né? No estúdio Marcelo Show a Foto, um estúdio focado em fotografia corporativa e culinária. Um case recente que eu gosto de falar, por exemplo, em culinária, foi a Padaria Benjamin. Em fotografia corporativa, tive trabalhos muito variados. A Alcoa, por exemplo, um cliente que eu fotografei o Brasil inteiro. Pedidos de referência legais para mim são todos que precisam anunciar no iFood, que precisam de uma imagem. Quando a gente abre o iFood, a gente vê uma imagem. Que dá vontade de comer, né? Que dá vontade de comer. Então, esse é um cliente Nossa, que me super interessa. importante. Tem uns que a gente olha assim e você fala, o que é isso Exatamente. aqui? Se não deu vontade de comer, pode fazer de novo, porque não estava bom. É muito interessante. O resultado do cara está totalmente relacionado à foto que ele tem lá. Exatamente. Se você, quem usa foto culinária também é interessante, é praça de alimentação, né? E praça de alimentação, pensa se não é assim, né? Você entra na praça de alimentação do shopping e você faz um giro de olhar assim, você está vendo foto só, né? Não chegou perto ainda. Pá, 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 pá. Você olha duas coisas, a foto e a fila. A foto e a fila. E aí você arruma aonde você acha que, né? Eu vou ali, a fila está honesta, ou eu gosto muito daquilo, mas é na imagem, né? Tem um caso curioso que vale a pena contar. Foto para o Galetos. O Galetos tinha, não sei se ainda tem, o prato do dia. Então, eles pediram para a gente fotografar 5 pratos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e essa imagem era colocada no pedestal ali onde fica a recepcionista, né? Então, né, você batia o olho e falava, hoje tem frango com polenta, qualquer coisa assim. Esse prato acabava antes da 1h30. Esse prato acabava antes que os outros, consistentemente. A pessoa batia o olho e falava, legal, vou entrar aqui. É muito forte. Não, a gente é visual, né? Muito visual. A gente é visual. Então, muito visual. Então, isso chamou a atenção, a foto bem feita, né? Que nem você vê a sua foto da Coca-Cola. Uma foto da Coca-Cola bem feita, lá, aquela Coca-Cola assim, ou um vídeo e tal, bem caprichadinho, já te dá vontade de tomar uma Coca-Cola. Não tem jeito, você já sente até o sabor ali, né? Exatamente, exatamente. Sai do cinema com vontade da Coca-Cola porque viu no início, né? Exatamente. Muito legal, Marcelo. Olha, muito obrigada por ter aceito o convite. Assim, muitas dicas, acho que tanto para quem está pensando em ir para a carreira, quem já está na carreira de fotógrafo, e para quem precisa de fotos, né, corporativas ou para o seu negócio, para entender um pouco esse olhar, né? Por que às vezes você faz um monte de foto com o seu celular, iPhone, e você acha, porque é iPhone, minha foto, e não comunica o que você quer, né? E por que quando o fotógrafo vai lá e consegue lá, com meia dúzia de foto, ele consegue trazer exatamente o que você quer, porque ele é treinado para isso, né? Normalmente a gente, pelo menos tentou conversar antes com a pessoa, com a empresa, depende do que a gente está fazendo, para entender o que ela busca. Quando a gente entende isso, e isso vale também para a vida, né? A gente sabe onde a gente quer ir,
Pode até demorar um pouco, mas você sabe onde você quer chegar e aí uma hora você chega. E na fotografia é a mesma coisa. O que o cliente busca, o que o retratado busca, como é que ele queria se apresentar, o que é importante para ele. E aí, inclusive, até pelo outro lado, né? Você olha e fala assim, ainda não chegamos, vamos continuar, porque ainda não está pronto. Eu brinco que no fim tudo acaba bem, e se não está bem, é porque ainda não acabou. Porque ainda não acabou, com certeza. E Marcelo, onde é que as pessoas te encontram? Qual o seu site, Instagram? Meu site é facinho, é o www.marceloshoa.com.br. No Instagram é o @marceloshoafoto. Lá tem menos coisas do que no site. O site tem bem separada, né? A área de alimentos, a área de retratos, né? Então dá para a pessoa passear mais um pouco. E tem uma parte de ensaio pessoal que é bacana de ver. Então, né, eu brinco que quando não estão me pagando, eu ainda continuo fotografando. Então, uma vez eu vi que você descobre a vocação da pessoa quando você vê o que ela faz nas férias. Então, o Romário, quando jogava 11 meses no campeonatos europeus e no 12º mês, que era férias, ele estava no Rio de Janeiro jogando bola na praia com os amigos. Né? E eu sou meio assim, né? Eu estou fotografando o ano inteiro e eu viajo e não consigo não levar a câmera, mesmo pesada hoje em dia, porque hoje em dia tem celulares, né? Mas eu faço viagem e estou lá com uma sacolinha, com umas coisas, resolvendo fotos, porque dá vontade. Muito legal. Muito bacana. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente. Eu que agradeço. Obrigado do convite. Muito bom. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, segue lá o Marcelo, acesse o site, tem fotos lindíssimas lá. Você vai ver um pouco mais do que a gente conversou aqui, vai complementar tudo isso. Olha, tem coisas maravilhosas. Vale muito a pena você acessar o site dele e dar uma olhada lá, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Lembra-se de compartilhar esse conteúdo com quem você conhece, que vai fazer sentido. E se você não é inscrito, já se inscreve, porque a gente tem conteúdo desse tipo de nível toda semana aqui, tá? E eu fico por aqui também. Vejo você no próximo.